Muito bem, estamos de volta com o Giro do Boi, uma pesquisa realizada aqui no Brasil pela Unicentro, lá no Paraná, com produtos à base de levedura, alta concentração de diversos metabólicos, trouxe resultados interessantes quanto a ganho de peso dos animais, conversão alimentar, digestibilidade, qualidade e acabamento de carcaça. Os animais foram testados para pecuária de corte e também pecuária de leite. E quem vai trazer os detalhes para a gente, explicar como a cultura da levedura tem funcionado no Brasil, é o médico veterinário, PhD em ciência em pastagens e pós-doutor em suplementação mineral para o gado de corte e consultor da Aleres Nutrição Animal, Ricardo Pereira Manzano, conversa conosco via internet a partir de agora ao vivo. Ricardo, de antemão já te agradeço por nos atender e a gente poder explicar um pouco melhor sobre esse trabalho, viu? Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite em nome da Aleres, em meu nome, a oportunidade de interagir com os espectadores do Giro do Boi. É só corrigindo essa informação, pessoal, é uma pesquisa feita no Brasil, né, mas que foi apresentada a um time de mexicanos, alguns dados foram divulgados por eles e por isso nós citamos aí o México dentro desse jogo todo. Explica pra gente um pouquinho, primeiro o seu currículo, você é um cara que já está há muito tempo e estudou bastante essa área, né, Ricardo? Eu estou envolvido com o uso de produtos à base de levedura já desde 2014, né? Eu trabalho com a Aleres desde 2016 e a gente veio fazendo um trabalho aí nos últimos 5 anos para desenvolver essa cultura de levedura, que é o motivo da nossa entrevista O hoje. que é a cultura da levedura, o Ricardo? Como é que ela como é que ela entra nesse cenário aqui para a gente? Veja bem, existe uma confusão muito grande aí entre os tipos de produtos à base de leveduras, né? Quando se fala leveduras, as pessoas pensam em organismo vivo. Existe essa categoria, né? São as leveduras ativas ou vivas, que quando você compra elas, elas vêm nos níveis de garantia em unidades formadoras de colônia por grama, né? Agora, a cultura de leveduras, diferente da levedura ativa, são metabólitos. Até tem as leveduras lá, mas elas estão inativas, ou seja, estão mortas, né? A diferença entre os dois produtos basicamente é a seguinte: a cultura de levedura, por estar morta, eu forneço metabólitos, como você já disse aí na introdução da apresentação da entrevista, para que as próprias bactérias ruminais se reproduzam, colonizem e façam o seu efeito, o efeito desejado. Já as leveduras ativas são elas que têm que fazer o efeito no rumo. A diferença básica é que as leveduras ativas elas são extremamente sensíveis a variações de temperatura, umidade, meio ambiente, salinidade. Então, nem sempre eu consigo usar a levedura ativa com muito sucesso, porque pode haver perdas no processo entre a colocação no alimento e a chegada de quantidades mínimas de células vivas no rumo do animal. Já a cultura de levedura fornece os nutrientes. Lá no rumo já tem as bactérias que eu quero estimular o crescimento, e aí eu estimulo o crescimento de cepas específicas que contribuem para o aumento da produção animal. Isso é bacana porque, gente, não tem jeito. Quando a gente fala dos bovinos, o que importa acontece justamente dentro do rumen. Então, quanto mais a gente conseguir influir, interferir de forma positiva nisso, né, Ricardo? Melhor, né? E a vantagem da cultura é que eu não tenho risco de perda da atividade, porque ela já está inativa. Eu estou dando nutriente, eu não estou fornecendo nenhum organismo vivo. Na levedura ativa eu forneço organismo vivo e ela funciona muito bem, desde que ela chegue à quantidade correta lá. Nesse caminho entre a produção do produto comercial, a mistura na ração, fornecimento para os animais, através de ração ou de suplementos na pastagem, eu tenho risco de perda de atividade de uma grande quantidade de células, né? Entendi. Agora, como é que está isso no Brasil? Você citou, nós citamos, né, esse estudo realizado pela Unicentro, no estado do Paraná. Como é que está esse trabalho? Qual que é o patamar que nós atingimos nesse sentido? Veja bem, no estudo realizado pela Unicentro, nós tivemos de ter uma diferença de 200 gramas em aumento de peso, de ganho de peso vivo por animais da raça meio sangue Angus com Nelore, né? Contra um tratamento controle, ou seja, um tratamento que não tinha nenhum tipo de aditivo, não tinha nenhum antibiótico, nenhum ionóforo, nenhuma outra categoria de levedura, exatamente era só a ração, né? Então ela deu esse diferencial de 200 gramas de ganho de peso vivo por dia.
tendo um efeito no final do experimento, no final de 105 dias de confinamento, quando a gente apurou o resultado líquido, né, de peso de carcaça, chegou a diferença de 1,3 arrobas. Olha aí, líquidas rapaz. a mais, tá? Além disso, ela melhorou o acabamento da carcaça, porque houve uma diferença na espessura de gordura de cobertura no contrafilé e na carcaça como um todo. Além de um aumento na área de ouro de lombo, que tem alta correlação com produção de massa muscular, com produção de carcaça, com produção de carne. Então, ela produziu mais carne e com mais acabamento, que é muito interessante, porque às vezes você pode produzir muita carne sem acabamento, tá? E aí você começa a ter problemas após o abate para a própria indústria frigorífica, né? No processo de estocagem dessa carne em câmara fria. Esse é um ponto muito importante, Ricardo, porque recentemente nós divulgamos um dado aqui na programação do Giro do Boi sobre a evolução no peso médio das carcaças brasileiras, que evoluiu entre algo entre 1 e 2 arrobas de peso nos últimos 15 anos. Mas nós ainda estamos deficientes com relação a acabamento. Nós ainda temos essa dificuldade e aí, enfim, né, isso tem várias variáveis isso aí, inclusive o percentual de energia que se usa nas dietas brasileiras, num comparativo com os players de produção mundial, os principais de carne, o Brasil seria um dos que menos ou o que menos usa energia. Então, quando a gente consegue interferir também de forma positiva nesse acabamento, a gente acaba achando aí um ponto muito interessante nesse trabalho, né? Sem dúvida. Para o público espectador ter uma ideia, os animais entraram com peso vivo, né, considerando 50% de rendimento de carcaça na entrada, né, de 12 arrobas, e terminaram com 20 arrobas. Tá? Os animais tratados com a levedura, né, com a cultura de levedura. Quanto tempo de tratamento? 105 dias de confinamento, 21 de adaptação e mais 84 já de ração de terminação. Agora, o importante é que no tratamento controle também entrou com as 12 arrobas e terminou com 18, alguma coisa, 18,8, 18,7. Daí a diferença de um pouco mais de uma arroba entre o tratamento com a cultura de levedura e o tratamento sem nenhum aditivo, vamos dizer, o nosso tratamento controle. A dieta, sem dúvida, é uma dieta com nível de energia aí na casa de 74% a 76% de NDT, né? Por que eu falo de 74% a 76%? Porque você mesmo disse na introdução aí da nossa entrevista que ela melhorou a digestibilidade. Então, a dieta controle ficou na casa de 74%, 73,8%, e a cultura de levedura levou uma digestibilidade da dieta próxima a 76%, o que vai dar 76% de NDT, considerando aí que a gordura tem 2,25 vezes mais energia que carboidrato e proteína, tá? Que bacana, hein, rapaz? Bacana de poder mergulhar aí nesse trabalho que vocês realizaram. E aí, onde é que entram os mexicanos nessa história aí, o Ricardo? Bom, a Aleres é uma empresa nacional, né? Mas ela tem sócios internacionais, tá? E um deles está localizado no México, então ela é muito ativa no mercado mexicano. Então, logo que tivemos essa informação, eles solicitaram a apresentação desses dados no México também. Aqui no Brasil a gente já vinha apresentando isso para alguns potenciais clientes, né, cooperativas, fábricas de ração, confinadores, né? E aí foi feita uma reunião com os mexicanos, foi uma reunião online, em função dos problemas da pandemia, né? E a gente fez uma apresentação. O México é um mercado muito interessante de confinamento, né? Só que eles têm uma característica, assim, eu acho um pouco diferente da nossa. O brasileiro aqui ele é bastante contido no uso de aditivos, existe uma regularização, uma legislação muito atuante do governo federal. Eu acho muito importante isso, que nos dá uma biossegurança alimentar, porque afinal de contas produzimos carne para a população, para os seres humanos, isso tem que estar ligado à segurança, biossegurança. E o mexicano, eles abusam no uso de aditivos, inclusive com muitos antibióticos e partidores de nutrientes, que são hormônios. Lá é permitido, né? Então, eles têm problema de acabamento de carcaça usando beta-adrenérgico, né? E aí vieram questionar se o uso da cultura poderia melhorar. Realmente nós não temos nenhum ensaio com beta-adrenérgico, porque aqui no Brasil é proibido esse hormônio, então não tem por que a gente fazer esse ensaio. Pode ser que no futuro vamos fazer alguma coisa no México, né? Mas, então foi uma apresentação muito interessante, né? Ela tem um potencial muito alto para substituir os ionóforos e outros antibióticos aí da dieta.
Até porque, paralelo a esse estudo que já está em fase de publicação, teve um estudo de histologia, né, de mucosa do sistema digestivo. Os animais tratados com a cultura de levedura apresentaram muito menos grau de inflamação de epitélio ruminal, com formação de papila, número de papila, comprimento de papila, mostrando que ela realmente controlou o pH ruminal, né? Ou seja, as lesões foram menores. Isso é importante porque, eu vou dar um exemplo, nos Estados Unidos tem muito problema de abscesso hepático, e tudo começa no abscesso hepático com inflamação ruminal, de epitélio ruminal. Nós não temos esse problema tão intenso aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, a acidose subclínica em confinamento, que faz uma variação de consumo muito intensa dia a dia, isso reduz o ganho de peso, né? Então, ela é tão segura quanto, por exemplo, outros aditivos antibióticos que são largamente utilizados em nosso país, na América do Norte, no México, né, para controlar esse pH ruminal. Por outro lado, no mercado europeu, eles já estão proibidos, né? Então, lá no mercado europeu, eles já trabalham com aditivos naturais, como é o caso da cultura de levedura e outras categorias que existem no mercado. Que bacana, hein, Ricardo? Muito bom mesmo. Agora, como é que o pessoal pode acessar essa pesquisa, Ricardo, obter mais informações sobre isso? E como é que vocês veem isso se posicionando no nosso mercado a partir de agora? Quais são os próximos passos nessa direção aí? Bom, os próximos passos agora, nós estamos no momento realizando uma pesquisa com gado leiteiro, tá? Nós já tínhamos dados de avaliação de fermentação ruminal em vivo, né, sem fazer desempenho. Fizemos essa com gado de corte, estamos indo agora para o leite. Também uma outra universidade no estado do Paraná está iniciando os trabalhos, tá? Com relação aos resultados dessa pesquisa, o pessoal pode acessar o site da Aleres Nutrição Animal, que lá eles vão encontrar os resultados dessa pesquisa. Que bacana, viu? Queria agradecê-lo por poder estar participando junto com a gente nessa manhã de quarta-feira e poder trazer, né, mostrar o que a ciência, o que as empresas estão fazendo em prol do segmento. Muita gente perguntando aqui sobre a pesquisa, como é que eu acesso a pesquisa, etc. e tal. Isso é muito interessante, mostra que nós estamos cumprindo esse papel, né, que é de trazer inovação, tecnologia e o que a ciência tem desenvolvido através das empresas, através das instituições de pesquisa, que podem interferir de forma positiva no resultado. Então, obrigado por participar conosco, por trazer essas informações, viu, Ricardo? E não demore a voltar. Tendo novidades sobre o trabalho que vocês têm desenvolvido, chega para cá para nós prosear com esse Brasilzão, fechado? Pode deixar, logo que a gente tiver novas informações sobre o desempenho de gado leiteiro ou mesmo novas pesquisas com gado de corte, nós vamos estar divulgando junto ao Giro do Boi. Um abração, fica com Deus, querido. Um grande abraço, um bom dia a todos. Para nós, para nós.